Voltamos agora com mais um bloco do programa Papo Cabeça. Neste bloco vamos conversar com Karina Estreda, que juntamente com Vinícius escreveu o livro Nunca Deixe de Sonhar. Karina nos dá uma aula sobre inclusão. Estamos aqui com a Karina Estreda, que também é autora do livro Nunca Deixe de Sonhar. Para começar a nossa conversa, Karina, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre o teu trabalho como psicopedagoga. O que um psicopedagogo faz? Tudo bem, Luana. Na verdade, muitas pessoas pensam que o trabalho do psicopedagogo, justamente por esse nome, é uma junção entre o trabalho do psicólogo com o trabalho do pedagogo. Mas, na verdade, essa é uma área, né, que ela não é simplesmente a junção dessas duas outras. O nosso trabalho, ele se direciona no sentido de descobrir as razões pelas quais um sujeito não aprende. Então, nós buscamos identificar essas razões e trabalhar em cima dessas questões para que ele possa aprender. Nós não trabalhamos ensinando aquilo que ele não aprendeu, e sim trabalhando essas questões que impedem esse sujeito de aprender. Como que surgiu a ideia, a oportunidade de você escrever o livro juntamente com o Vinícius? Na verdade, o sonho de escrever um livro era do Vinícius. Em determinado momento surgiu a oportunidade de se escrever, se viabilizou a publicação desse livro, então ele me pediu para que eu o auxiliasse. E também por essa nossa proximidade, porque nós somos familiares, somos primos, sempre tivemos uma certa proximidade. Então ele me convidou para que eu pudesse auxiliá-lo a escrever, né, que eu pudesse auxiliá-lo a organizar suas ideias. E aí nós começamos um trabalho bastante árduo para poder escrever esse livro. Inicialmente eu não escreveria também. Essa ideia de trazer uma reflexão profissional minha também no livro foi uma ideia que surgiu depois. E como que o Vinícius conseguiu realizar esse sonho? Como foi o papel do Vinícius no livro? Na verdade, ele queria escrever sobre a vida dele, né? E também foi um processo no qual ele pôde conhecer a história dele para contar para os leitores. Então foi um processo muito interessante no qual ele conheceu essa história. Então ele buscou relatos dos familiares, buscou relatos dos pais, principalmente, sobre a história dele, como foi nos momentos em que ele não lembra, né? Que momentos que foram da infância, que ele não lembrava, e isso foi bem interessante. Só que ele se alfabetizou na escola, ele aprendeu na escola a escrever, mas tinha várias convenções da escrita que ele não tinha se apropriado ainda. Então, nós fizemos um trabalho nesse sentido, né? Um trabalho no sentido dele poder reler várias vezes o texto, poder pensar naquilo que ele tinha escrito e pensar em outras coisas que ele pudesse escrever. Como, por exemplo, se ele contava um fato, muitas vezes ele contava o fato de uma maneira muito rápida. Então, eu questionava, bom, mas o que mais aconteceu? Como você se sentiu? Para que ele pudesse explorar melhor esses fatos. Então, a temática do livro seria a vida do Vinícius, as dificuldades, as alegrias, toda a trajetória dele até hoje. Isso, na verdade, se parte dessa experiência do Vinícius para se trabalhar um tema mais amplo, que é a inclusão social e escolar de pessoas com deficiência. Então, ele traz o relato da vida dele, a história da vida dele, e depois, quando eu proponho certas reflexões, eu proponho a partir daquilo que ele nos coloca, reflexões sobre a inclusão de uma maneira mais geral, mas partindo desse caso específico, da história específica dele. Como que está a aceitação do público com o livro, né? Como que estão as vendas dos livros? Na verdade, a gente não esperava que a repercussão fosse como foi, na verdade, né? Porque o livro teve uma repercussão muito grande, as pessoas aceitaram de uma maneira muito interessante o livro, e nós vendemos no primeiro mês, depois do lançamento, nós vendemos 1000 exemplares. Quando fechou um ano do lançamento, esgotou-se também a segunda edição. E agora nós estamos na terceira edição do livro, que vem com alguns adicionais. Uma carta do Vinícius, que ele escreve aos leitores da terceira edição, contando como é que foi a vida dele, no que se transformou a vida dele após o lançamento do livro. E também um prefácio de uma escritora, de uma autora, que é referência na área da psicopedagogia, que é Alicia Fernandes. Ela escreve sobre essa experiência do Vinícius também nesse livro. Analisando o público que compra, né, que adquire os livros, você pode perceber que são mais pessoas que têm vínculo com pessoas que têm essas
que tem síndrome, né? Ou são pessoas, um público geral, um público de diversas pessoas que compram, que não tem, né, na família pessoas com síndrome? Na verdade, na maioria, são familiares de pessoas com síndrome de Down e também professores que estão envolvidos nesse processo de inclusão escolar que agora é um tema bastante debatido. Então a gente percebe que esse é o público que procura mais o livro. Mas é muito interessante o quanto, por exemplo, pais e professores de crianças com deficiência têm trazido um certo retorno para nós do que a leitura proporcionou. Pais que começaram a ver os seus filhos já não mais como um problema, e sim como um sujeito, com as suas possibilidades, começaram a ver de uma maneira mais positiva o filho com deficiência, e professores que passaram a não ter mais tanto medo da inclusão depois que viram a experiência do Vinícius. Como que está acontecendo a divulgação e como aconteceu a divulgação do livro? Na verdade, nós tivemos um momento de lançamento inicial, né? Foi algumas empresas de publicidade também fizeram essa divulgação e nós estamos sendo chamados, sendo convidados a fazer palestras em cursos de professores, de formação, em alguns eventos de entidades de escolas especiais também, onde a gente fala para professores, para pais, para profissionais também como psicólogos que trabalham com crianças com deficiência, para famílias, até mesmo para pessoas com deficiência, nós temos falado. Então nós andamos aí um bom trecho do Rio Grande do Sul fazendo essa divulgação e fazendo palestras. E quanto tempo que vocês demoraram para escrever o livro? Na verdade, nós tivemos mais ou menos um ano que foi de trabalho mais intenso para a escrita do livro, mas desde a idealização e de todo esse processo de organização, nós podemos dizer que foram 2 anos de trabalho. Quais foram as principais dificuldades encontradas? No processo de escrita. No processo de escrita, exato. Na verdade, nós não encontramos tantas dificuldades nesse processo, mas relativo a esse aperfeiçoamento da escrita do Vinícius, que ele teve um pouco de dificuldade, até porque ele não tinha tido esse aprendizado. Mas a própria escrita do livro já mostra que em qualquer idade da vida, qualquer pessoa, e também pessoas com algum tipo de deficiência, podem aprender mais e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Karina, como psicopedagoga, você percebeu alguma evolução no Vinícius, algumas mudanças no decorrer desse processo? Muito além da evolução clínica psicopedagógica. Eu penso que o Vinícius se tornou um sujeito muito mais apropriado da sua história, do seu lugar no mundo, na família e na sociedade, a partir do momento que ele pôde conhecer essa história e saber que lugar ele ocupava. Então, poder escrever o livro, se tornar um autor, essa palavra autor nos refere também à palavra autoridade. Ele passa a ser uma autoridade na medida em que ele se torna autor da sua própria história. Então, a vida dele mudou muito, ele mudou de postura, hoje ele tem uma postura muito menos deficiente, muito menos nesse sentido em que muitas vezes a gente olha para uma criança, um jovem com síndrome de Down e vemos essa deficiência intelectual. Hoje ele tem muito mais condições, ele está muito mais centrado, consegue responder às demandas da sociedade, dos outros, de uma maneira muito mais coerente. Isso que você comentou, né, questão de autor, né? Muitas pessoas têm o sonho de escrever um livro, né? Até brincam que todo mundo tem que escrever um livro antes de morrer. Então, o Vinícius, né, aceitou um desafio, você aceitou o desafio junto com ele, de escrever esse livro, uma pessoa com síndrome, né, no caso dele, e escreveu o livro. E muitas pessoas, digamos, normais, né, não aceitam esse desafio, não se desafiam a escrever um livro. Então, comparando assim, é interessante também, né? Isso é bastante interessante. Eu posso te dar o meu exemplo, porque eu posso confessar que no momento em que nós fomos publicar o livro, que nós fomos então entregar essa nossa produção ao público, ele não ficou nem um pouco preocupado. Quem sofreu, quem teve dificuldade em aceitar isso, eu tive muito mais do que ele. Por quê? Porque quando nós publicamos uma obra, a gente está sendo exposto, a gente está colocando a nossa escrita também à avaliação das outras pessoas. E o Vinícius nunca teve esse problema. Ele sempre foi muito confiante daquilo que ele fez e principalmente acho que o desejo de compartilhar a história dele foi muito maior do que essas questões. Então ele teve bastante coragem de se expor, de expor a história dele nesse livro.
Exatamente, expor, né? Aí ele expõe a vida dele no livro, né? As dificuldades dele, a família dele, né? As alegrias, ele divide tudo isso com os leitores, né? Isso, ele conta, né, a história dele, o que ele sentiu de uma maneira bastante profunda. Ele consegue com bastante lucidez colocar como ele se sentiu em determinados momentos. E isso, de certa maneira, é bastante novo, porque até então a gente não tinha experiência de uma pessoa com síndrome conseguir colocar as coisas dessa maneira, com tanta clareza, da maneira como se sente, sendo diferente, com consciência de ser diferente. Então, aos nossos telespectadores que têm interesse em adquirir o livro, conhecer a história do Vinícius, né, e ler também a sua opinião, os seus relatos do livro Nunca Deixe de Sonhar, como que as pessoas devem fazer para adquirir o livro? Nós temos um site na internet, que é www.livronuncadeishedesonhar.blogspot.com, e nós temos também um e-mail, que é livroespecial@hotmail.com. As pessoas podem entrar em contato conosco através desses dois endereços. E aqui em Ijuí, para a região, nós vamos deixar à disposição os livros para venda aqui na TV a cabo de Ijuí, também repassando uma verba, né, uma porcentagem das vendas para o filme Cromossomo 21, que é um filme que a gente aposta e que a gente acredita muito no ideal dessa produção. No próximo bloco, vamos conversar mais com a Karina e com o Vinícius, autores do livro Nunca Deixe de Sonhar.